Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Moraes, sou pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo e esse é o canal Conversa de Violonista, que recentemente teve todos os seus 120, mais de 120 vídeos agrupados em playlists. Uma dessas playlists que vocês podem acompanhar é justamente indicação de outros vídeos e canais. Quer dizer, são vídeos que eu acho que são influentes, são importantes que os estudantes de música, de violão e de arte conheçam e que são comentados, especialmente para o pessoal que às vezes não é falante de inglês ou mesmo vídeos em português que são importantes que a gente conheça, como o canal do Oscar, que tem do Oscar Ferreira, né, que tem entrevistas de vários luthiers, tem o canal Furtwängler, por exemplo, que é um verdadeiro depositário do repertório musical do período romântico, né? E vários outros canais que eu acho que são importantes para o pessoal que usufrui do conteúdo do meu canal e que eu acho que vão enriquecer muito a sua experiência artística, a sua experiência humanista, a sua experiência pessoal, vendo, assistindo e usufruindo do conteúdo desses canais. Eu estou aqui para fazer uma indicação muito especial do canal da professora Paula Vermeersch, que é professora de História da Arte e História da Arquitetura na Unesp de Presidente Prudente. Por que esse canal é importante? Por que ele tem muito a ver com o que a gente trata aqui no assunto do canal Conversa de Violonista? Bom, evidentemente, por ser um canal que trata de arte. Antes de mais nada, tudo que é arte interessa aos violonistas. Então, vocês que estão acompanhando o canal já faz um certo tempo, que assistem as minhas aulas sobre técnica, sobre sequência de dedo, para prática de peças ou de repertório, ou que tem uma ideia assim, do que significa o violão, de que o violão é um instrumento que tem uma história, né, um instrumento que tem um repertório e um instrumento que tem um contexto. Todas essas pessoas que têm acompanhado o canal estão conscientes, se já não estão conscientes, estão se conscientizando de que é impossível ser um artista sem compreender o todo da história da arte. E isso inclui outras artes também, isso inclui o cinema, isso inclui a literatura, tá? Recebi um elogio muito bacana de uma escritora esses dias aqui no canal, fiquei muito orgulhoso, fiquei muito feliz, tá? E estou indo atrás, estou indo procurar conhecer o trabalho dela. São experiências estéticas, experiências artísticas, vivências artísticas que fazem com que a gente fique um pouco mais criativo, que a gente saiba como utilizar os nossos recursos técnicos, que a gente entenda melhor a questão da escolha do repertório, da contextualização do repertório e enriquecer também, né, a nossa experiência humana, abrir a nossa cabeça para que a gente tenha o que dizer em relação ao instrumento. O grande pianista chileno Cláudio Arrau dizia que o pianista precisa estudar piano tanto quanto ler. Então, se ele estuda 6 horas de piano, ele tem que ter 6 horas de leitura, para que ele tenha o que dizer musicalmente e que esse ter o que dizer seja enriquecido com a sua experiência artística. Então, por isso que o canal da Paula Vermeersch é importante, porque ela coloca a gente em uma perspectiva de travar contato com as obras de arte em uma outra linguagem que não a música. Tem uma outra razão também pela qual esse canal é muito importante, que tem a ver com uma frase, que, se não me engano, foi de Goethe, que ele disse o seguinte, que arquitetura é música congelada. Olha que ideia interessante. Todas as ideias que a gente tem a respeito de estrutura, a respeito de forma, a respeito de como organizar os elementos no tempo, não é, que é um grande problema para os músicos, a arquitetura resolve isso através do espaço, né? Então a ideia de você construir algo que tenha um discurso, que elabore uma formulação de linguagem artística no espaço, ela é muito equivalente, muito parecida com essas possibilidades de construção de discurso que a música tem no tempo. Então, um bom músico precisa pelo menos saber apreciar a arquitetura, precisa pelo menos entender alguma coisa, saber por onde passou, quem são os nomes importantes, por que alguns arquitetos são interessantes, são importantes, por que eles têm que ser compreendidos. Mas eu falei que o canal da Paula Vermeersch também é um canal a respeito de artes visuais. Então ela tem um vídeo a respeito da Santa Ceia, né, que é um evento aí que o Leonardo da Vinci retratou, de um pessoal que não respeitou muito ali a quarentena e acabou se reunindo para uma festa, brincadeira, bobagem. Mas a Santa Ceia é um dos quadros mais importantes, um dos quadros mais fundamentais da história da arte, influenciou muita gente importante e foi um quadro que surgiu num momento em que as pessoas estavam buscando um rumo muito diferente das obras de arte do período imediatamente anterior, né? Uma revolução, uma verdadeira revolução em todos os aspectos aconteceu no Renascimento, na Itália, né? E essa revolução passou também por uma compreensão do que é o ser humano,
né, do que é essa grande construção social, essa grande construção coletiva que a gente chama de cultura, né? Tudo isso passou por mudanças extremamente significativas. Foi um período, né, que a gente poderia dizer quase que revolucionário na visão que o ser humano teve ou tinha a respeito de si mesmo. E esse período de mudanças, né, claro que se reverberaria nas obras de arte. E a Paula comenta, então, esta obra que é fundamental entender, né? Os violonistas que gostam de tocar, por exemplo, John Dowland, que gostam de tocar, por exemplo, Vincenzo Capirola, que conhecem ou que dão alguma importância para a produção de Balint Bakfark, que é um alaudista polonês, né? O Balint Bakfark era um alaudista que vivia na região que a gente conhece naquela época como a região da Transilvânia, né? E é uma região que tinha muita influência da música italiana. O Bakfark era quase que um madrigalista, assim, que conhecia a música dos italianos. E é fundamental conhecer a produção pictórica desse período. E é claro que a gente precisa se guiar por especialistas competentes que ajudem a gente a refletir e a colocar as questões dessas artes, dessas obras de arte específicas da maneira correta. Tem mais uma razão pela qual eu estou insistindo com vocês para que se inscrevam nesse canal e acompanhem as aulas da professora Paula Vermeersch, que é a seguinte: é muito importante, é fundamental, é essencial que a gente compreenda as obras de arte dentro da perspectiva dos artistas. Mas a perspectiva dos artistas nem sempre vai oferecer tudo que a gente precisa. Por exemplo, você pega o caso aqui do canal. Eu poderia escolher várias abordagens diferentes para tratar da música, mas eu escolhi atender um determinado público, que é o público de estudantes, de amadores, de interessados no violão, profissionais que querem discutir as suas técnicas de ensino, e todos os outros temas que chegam até o canal, eles vão ser, digamos, filtrados por essa preocupação essencial de levar a música para um público amplo como um ramo do conhecimento, tá? Não é a minha intenção nesse canal ser um crítico de arte, tá? Esse tipo de trabalho do crítico de arte não é exatamente o caso da Paula Vermeersch, mas ela trabalha com apreciações de obras de artes e contextualizações de obras de artes com uma característica que eu acho muito impressionante no trabalho dela, que é o fato dela ter 2 mestrados. Ela tem um mestrado sobre Adorno, ela tem um mestrado sobre Dante, né? Quer dizer, o Dante Alighieri, que é também uma figura central na literatura renascentista. E ela consegue combinar metodologicamente essas duas formações, criando um caldo contextual, né, que realmente é muito impressionante e eu acredito muito mais amplo também do que se fosse uma apreciação de um artista, né? Claro que um artista como Enes Keff, por exemplo, teria muito a falar a respeito dessas obras do ponto de vista da técnica, do ponto de vista da estrutura. Mas do ponto de vista de um historiador de verdade, quando você pega um historiador empenhado, né, e a Paula é esse tipo de professora, de pesquisadora, a visão da gente se ilumina, até porque os artistas e as pessoas que se interessam pela arte nem sempre têm tempo, realmente, né, de ter uma formação em historiografia, e muitas informações importantes, muitos detalhes contextuais acabam passando batido na nossa apreciação, no nosso fazer artístico, e por isso nós precisamos nos conectar com esses outros artistas, mas também outros tipos de profissionais que são os que pesquisam a arte, os que analisam a arte com ferramentas da historiografia, com ferramentas da filosofia, com ferramentas da análise crítica, que é típica das ciências humanas. Eu conheci a professora Paula Vermeersch em uma situação não muito favorável na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, onde eu fui professor substituto entre 2013, finalzinho de 2013, até o final de 2016. Foi uma fase muito atribulada, muito problemática, uma fase em que a gente estava tendo muitas dificuldades de trabalho devido a cortes que estavam acontecendo nas universidades, e os professores fizeram uma mobilização ampla da qual participaram também os professores substitutos, né? E a Paula era uma pessoa que estava o tempo inteiro trazendo informações importantes, discutindo coisas sérias, trazendo para nós a verdadeira realidade, né, das universidades estaduais paulistas, quer dizer, que muita gente fala que elas são instituições, enfim, que não produzem conhecimento, ou que tem muito gasto e tal, mas quando você olha os números, isso é exatamente o contrário. A Unesp é uma instituição que deve ser muito defendida porque ela empreendeu um trabalho de internacionalização muito vigoroso,
e uma produção acadêmica também muito forte, muito consistente, mesmo que o financiamento dessa instituição tenha caído ao longo dos anos. Se a gente observar um quadro assim, um cenário de 20 anos, a gente percebe perdas salariais, redução da contratação de funcionários e, ao mesmo tempo, um aumento na concessão de mestrados e de doutorados, o que significa que os professores têm trabalhado cada vez mais, eles têm se empenhado cada vez mais. A Paula é parte desse esforço de trabalho para manter a produção da universidade brasileira em um alto nível, tá? A Unesp até hoje é uma instituição que, enfim, os pais podem até falar mal das universidades, mas quando os filhos deles entram em universidades públicas, eles ficam muito felizes, né? Ficam muito contentes, e tem que ficar mesmo. São instituições pagas pelos impostos de todos, as instituições públicas têm que funcionar muito bem. Mas a questão é que a Paula, desde o primeiro momento que eu a vi, assim, falando a respeito das questões da universidade, eu percebi ali uma pessoa que tinha uma formação extremamente profunda e uma consciência muito clara, uma consciência muito lúcida, aberta a respeito dos problemas centrais da universidade. Ao longo do tempo eu fui confirmando essa impressão, fui aumentando cada vez mais a minha admiração pelo trabalho dela. Ela é uma dessas pessoas que, se você senta para tomar um café e faz uma pergunta assim, X a respeito da história, ou a respeito da arquitetura, ou a respeito da arte, ela te dá uma aula que, quando ela termina de falar o que ela sabe a respeito do assunto, você fica com aquela coisa assim, puxa, por que eu não gravei isso? Né? Por que eu não coloquei isso para o mundo? Eu não coloquei isso para a internet? Porque realmente são informações muito importantes e muito pertinentes. Ela tem uma escuta muito atenta em relação aos autores que ela pesquisa e em relação aos artistas que ela estuda. É uma dessas pessoas que se emociona e se admira muito pelos objetos de pesquisa que ela escolhe. Ela ainda tem essa capacidade assim, de se emocionar diante da beleza, diante da herança cultural da humanidade, e ela tem um olhar assim, extremamente arguto para a estrutura contextual das obras que ela analisa. Então, sem mais perda de tempo, tá? Eu vou colocar o link aqui no canal, na descrição do canal, para vocês ir lá se inscreverem e aproveitar esse período de quarentena e usufruírem do que essa grande pesquisadora brasileira tem a oferecer para todos nós que nos interessamos por arte de alguma maneira, tá bem? Um abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista. Ao longo desse período de quarentena eu vou trazer outros vídeos aqui com indicações de canais importantes, tá? Mas nesse momento eu queria realmente deixar esse recado, tá? Para vocês se inscreverem no canal da Paula, curtirem os vídeos, compartilhar e aproveitarem o conteúdo que ela está produzindo, que é de excelente qualidade, que é de primeiríssima categoria. Um abraço para vocês, fiquem em casa e boa quarentena para todos nós.